Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo. Hoje é aula de História, capítulo 4, página 90. Atividades nas páginas 95, 100 e 101. As correções serão presenciais. Assim que nós retornarmos, nós vamos tirar dúvidas e fazer as correções. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse capítulo é analisar as motivações e o início da Segunda Guerra Mundial, identificar as alianças políticas de Hitler e compreender as motivações para a formação do eixo alemão, Itália e Japão. Identificar nas estratégias de Hitler o conceito de espaço vital como justificativa para a guerra, expansão do território e o Holocausto. Aplicar o que foi o Holocausto e identificá-lo como uma violação dos direitos humanos. Explicar como se deu o desfecho da Segunda Guerra Mundial e analisar a necessidade da criação da ONU e a atuação dela para manter a paz entre os países. Para o pleno entendimento, é necessário que vocês compreendam também as consequências da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, os governos autoritários da Europa, as principais características da expansão do capitalismo, o projeto político nazista. O início da guerra na Polônia. O interesse dos nazistas estava nos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. A cidade do Porto, corredor polonês. Para obtê-lo, Hitler forjou um ataque polonês a um território e justificou a invasão como um contra-ataque. A Polônia sucumbiu ao poder bélico germânico e a capital foi ocupada em setembro de 1939. A superioridade tecnológica alemã era tão grande que esse tipo de ataque foi vital para a Polônia e foi chamado como Guerra de Relâmpago. A França e a Inglaterra, aliada da Polônia, declararam guerra à Alemanha, mas evitaram um ataque frontal, pretendendo levá-la à rendição por meio de um bloqueio econômico. Os primeiros anos do conflito foram marcados pela vitória da Alemanha, pelo uso de novas tecnologias e estratégias militares e pela concentração das batalhas na Europa. Seguindo o fim da guerra. No período de 1939 até 1941, os alemães estiveram na ofensiva em todas as frentes. A partir de 1942, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, as forças equilibraram-se e já no decorrer do ano de 1943 começaram a perder em favor dos aliados. Em fevereiro de 1943, as tropas soviéticas derrotaram as alemãs na batalha. Essa batalha mudou o curso da guerra na Europa, pois marcou o limite da expansão alemã no território soviético. A derrota italiana teve início em junho de 1943, quando os aliados ocuparam a Cilícia, ganhando a batalha. Na ocasião, a população ansiava por sair da guerra, enquanto Mussolini buscava mais ajuda da Alemanha para vencer as batalhas. Diante da derrota iminente, o rei Vítor Emanuel III ordenou que Mussolini fosse
destruído e preso. Diante da derrota visível, ele precisava de um novo aliado. Em setembro, o novo governo italiano concluiu um tratado de paz com as forças aliadas e passou a apoiá-la. Em 6 de julho de 1944, chamado Dia D, as forças aliadas desembarcaram na Normandia, norte da França, e em janeiro de 1945, os soviéticos ocuparam a Polônia. Hitler suicidou-se em 30 de abril e em 2 de maio, a bandeira vermelha soviética tremulou em Berlim. Com isso, teve fim o governo nazista na Alemanha. Façam as atividades que está divulgada no início do vídeo. Leiam todo o capítulo. Assistam outros vídeos que tem no YouTube explicando toda a Segunda Guerra Mundial, suas complicações, né? Vantagens não são muitas porque foram muitas vidas abatidas, e façam a atividade.